Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Começa agora, Alvorada, com Nando Garcia. Começando mais um programa Alvorada aqui na sua Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Olá para você, querida e querido telespectador e rádio ouvinte. Gratidão pela sua companhia, pela sua audiência maravilhosa. Quero mandar um abraço também para nossas técnicas e técnicos que estão nos bastidores, trabalhando aí para chegar essa programação 24 horas por dia. Eu disse que aqui é Alvorada, eu sou o Nando Garcia e ele, Edson Hamazaki. Olá, Edson. Olá, Nando. Olá, queridos. Olá, queridas ouvintes e telespectadores aqui do Alvorada. Como sempre, é uma alegria muito grande poder desfrutar aqui desses momentos junto de vocês. Que seja bom, que a gente possa aprender, que a gente possa lembrar um pouco, estudar um pouquinho, né? Nos aprofundar nos ensinamentos do nosso querido Mestre Jesus, à luz dessa doutrina maravilhosa, dessa doutrina fantástica que nos ajuda tanto no entendimento da vida, nos ajuda a fazer escolhas melhores. Então vamos lá. Isso aí, olha, se você quiser assistir esse programa novamente, você está assistindo agora, ou quer que alguém assista, compartilhe, né? É só ir lá no YouTube, na busca do YouTube, e colocar lá Portal Mundo Maior, que é o portal, não é, da FEAL de comunicação. Lá no portal, quando você faz essa busca, vai aparecer um logotipo que é do portal, clica nele, e embaixo vai aparecer playlist, clica em playlist e lá você vai encontrar, vai passando, né, como a gente faz no celular, né? Vai passando e encontra lá o Alvorada, tá bom? E é isso, a gente recomenda que você divulgue, né? A gente sempre pede para que compartilhe com as pessoas queridas, pessoas da família, pessoas que seguem você. E hoje nós vamos trazer do livro Vinha de Luz, da psicografia do nosso querido Chico Xavier, pelas mãos autorais do nosso Emmanuel, do livro, então, que eu disse, Vinha de Luz, o tópico é o 27, Indicação de Pedro. E aí, Pedro, em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 11, aparta-se do mal e faça o bem, busque a paz e siga. Quer comentar aí, Edson? Sim. Então, né? Como sempre, parece bastante simples, parece bastante lógico e talvez até seja mesmo. A gente é que tenha talvez alguma dificuldade para colocar isso realmente em prática. Então vamos lá. Muito simples, né? A indicação, como diz o texto do apóstolo Pedro, para que a gente alcance a tal da felicidade de que tanto se fala, né? Nem é tão sim, não é tão difícil. Aparte-se do mal, ou seja, que a gente consiga não realizar mais o mal de maneira nenhuma, ou pelo menos que a gente esteja vigilante para não praticar, não fazer o mal, manter-nos afastado do mal. Se manter afastado do mal não necessariamente é se manter afastado de quem faz o mal, mas tem muito mais a ver conosco mesmo. Fazer o bem, né, que é aquilo que a doutrina coloca o tempo todo, né? A gente já alcançou um estágio no nosso processo de desenvolvimento, no nosso processo de evolução, em que já não é suficiente não fazer o mal, né? Esse planeta ainda é um planeta de provas e expiações, justamente porque muitos que já poderiam fazer o bem pensam, mas ainda não fazem, né? Não se esforçam, não buscam realmente no dia a dia realizar a prática do bem. Veja que já não é mais suficiente a gente pura e simplesmente não praticar o mal. A gente precisa dar o passo seguinte, que é começar realmente a realizar, a praticar o bem. Busque a paz e siga. Buscar a paz implica relacionamentos, né, gente?
nós aprendemos, o nosso processo de crescimento, nosso processo de aprendizado, ele se dá na vida de relação. A gente não consegue ter um bom aproveitamento da encarnação se nós não estivermos em contato na vida de relação com as pessoas à nossa volta. É por isso que você está nesta família, é por isso que você tem este marido, é por isso que você tem essa esposa, é por isso que você tem estes espíritos, que você recebeu estes espíritos como filhos, é por isso que você tem estes espíritos como pai e mãe, irmãos, né? Nada é por acaso, nada é na base da sorte, nada é sem querer. Tudo é, pelo contrário, é tudo muito programado. Nós estamos juntos neste momento dessas pessoas, tendo mais uma oportunidade através de mais uma encarnação de transformar relações que um dia talvez não tenham sido muito boas. A gente está falando de encarnações anteriores nas quais nós já nos relacionamos com estes espíritos que hoje estão à nossa volta, talvez em posições diferentes. Então, talvez este espírito que hoje esteja teu marido, num outro momento, numa outra experiência, tenha sido seu pai, tenha sido seu filho, tenha sido seu irmão, agora está marido, né? Ou está mais uma vez marido. Eu até brinquei, eu fiz uma palestra no último sábado, falando justamente sobre as relações familiares, né? Eu até brinquei, tem muita gente, espírita principalmente, que fala, né? Não, eu vou aguentar essa peste até o último momento dessa encarnação, né? Aí quando você pergunta, e por que você vai fazer um negócio desse? Porque eu não quero voltar com ele de jeito nenhum. Aguentar não é amar. O nosso objetivo é aprender a amar. Enquanto você estiver aguentando, vamos combinar, né? Que aguentar é totalmente diferente de amar. Enquanto você estiver nessa posição de aguentar, vai por mim, vai reencarnar, vai reencontrar e vai casar de novo, sim. Tantas vezes quantas forem necessárias, até esse aguentar se transformar em amor. Que Muitas maldade, vezes Edson, que maldade. é a dura realidade da reencarnação, né? Porque você veja, gente, eu tô tendo uma experiência dessa na minha família agora. Acabei de receber uma mensagem, inclusive. Eu tenho uma tia que, infelizmente, acabou desenvolvendo um Alzheimer. Ela ficou doente, foi internada, etc. E agora está prestes a ter alta. Mas você vê, ela está numa condição. Eu fui visitá-la, né, no hospital enquanto estava internada. É uma condição, é duro, né? Porque é assim, ela não reconhece mais nas pessoas. Então você pensa, o marido dela, por exemplo, que é alguém que eu admiro muito, porque está se dedicando demais a ela, sabe? Cuida de verdade, com muito carinho, etc. Mas, poxa vida, você vive uma vida inteira, eu acho que eles têm o quê? Mais de 50 anos de casados. É, e aí você, né, convive uma vida inteira com a pessoa, constrói uma vida, constrói uma família, e aí, de repente, a pessoa não te reconhece, né? Você está cuidando lá, etc. E é muito, eu acho muito bonito isso, né? Porque não que tenha verbalizado dessa forma, mas eu diria que se você perguntar por que que você continua fazendo as coisas do jeito que faz, é porque eu diria que é bem isso, né? A atitude demonstra que se ela não está me reconhecendo, eu sei quem é ela, né? Eu sei quem é essa mulher, o papel que ela desempenhou do meu lado ao longo de uma vida toda. E é bonito isso. Agora, é uma experiência difícil, gente. Não tem nada de bacana, de gostoso em viver isso, não. Alguém que provavelmente já não vai mais ter condições, inclusive, né, a partir de agora, de ter autonomia. Eu não sei, inclusive, se vai poder
vai deixar de ser acamada porque ela está indo para casa com sonda, né? Então, por exemplo, já não vai mais ter a capacidade de se alimentar, de mastigar. Então, alimentação por sonda, né? Ou seja, provavelmente vai continuar acamada, e aí você tem que, né? Quem já viveu essa experiência sabe que tem que ficar movimentando de a cada 2 horas para não aparecerem aquelas feridas, né? De gente que fica na mesma posição durante muito tempo, exercícios mesmo de fisioterapia, de respiratórios, etc. Ou seja, fralda, né? Uma série de cuidados assim constantes, né? Não é tá doente, mas daqui a pouco sara. Não sara, né? É um cuidado mesmo é, é, constante e até, né, enquanto estiver junto, etc. Não é uma experiência gostosa, confortável, mas é uma baita experiência em termos de relações, né? O quanto que o cuidado continua acontecendo, o quanto que você pega e materializa esse amor através do cuidado, né? Falar de cuidado é uma coisa, realizar isso no dia a dia, todo dia, de alguém que passa a ser completamente dependente de você, é outra, né? Então, puxa vida, que que eles tenham mesmo, né, o marido e os filhos, esse aproveitamento disso que, apesar de muito difícil e dolorido, é uma baita de uma oportunidade, né? Eu diria que pode valer por encarnações, né? Esse cuidado, esse amor, essa demonstração de carinho, essa demonstração de amor, apesar, né? Vamos combinar que nenhum de nós é anjo de candura, apesar das várias dificuldades de relacionamento que a gente tem ao longo de uma existência, ao longo de uma encarnação. Certo, Nando? A indicação do grande apóstolo para que tenhamos dias felizes parece extremamente simples pelo reduzido número de palavras, mas revela um campo imenso de obrigações. É aquilo que você já tinha falado, parece simples, né? É simples, mas nem tanto, porque ele fala aqui, revela um campo imenso de obrigações, né, Edson? Uhum. E pode seguir, Nando. E aí ele diz: não é fácil apartar-se do mal, consubstanciando, ou eu vou falar de novo. Não é fácil apartar-se do mal, consubstanciado nos desvios inúmeros de nossa alma, através de consecutivas reencarnações. E é muito difícil praticar o bem dentro das nocivas paixões pessoais que nos empolgam a personalidade, cabendo-nos ainda reconhecer que, se nos conservamos envolvidos na túnica pesada dos nossos velhos caprichos, é impossível buscar a paz e segui-la. Isso me lembra das crenças, né, também, Edson. As crenças limitantes, né, Nando? Lembrando, né, pessoal, que esse nosso quadro no Alvorada aqui, ele fala de psicologia e de espiritualidade, e é muito interessante como esses padrões psicológicos e esses cuidados com, com a nossa, com o nosso padrão de personalidade, ele vem à tona várias vezes ao longo do Evangelho e da doutrina. Porque você veja, quando ele fala que não é fácil ficar longe do mal, não é fácil ficar longe do mal para nós, não porque a gente não sabe. Conhecimento a gente até já tem bastante, a doutrina nos proporciona isso, né? Mas o duro é a gente conseguir ficar longe das nossas dificuldades pessoais, especialmente o orgulho e o egoísmo, que ainda fazem muito parte da gente, né?
Nós, de maneira geral, vivemos em função de dar conta das necessidades materiais e muitas vezes buscando por coisas que a gente estabelece como necessidade, quando na prática não são, né? Ultimamente eu tenho me dedicado aí a estudar um pouquinho a respeito de investimentos, etc. E o que a gente percebe é assim, um padrão, né? O padrão de pobreza, de escassez, ele está muito relacionado com você querer usar aquilo que pessoas que têm muitas posses usam sem poder, né? Então, sem poder assim, gente, é que, de novo, são escolhas. Mas vamos pensar um pouco juntos aqui. O que justifica alguém que tenha um recurso que não é muito grande? Vamos pegar um, dois salários mínimos, 1.300, 2.600, 3.000 e poucos reais. É, você estabelecer como objetivo na sua vida ter, por exemplo, um iPhone, eu nem sei qual que é o mais moderno, mas sei lá, até onde eu sei custa 7, 8 mil reais, né? Eu acho que é o É, é, 13, eu acho que é o é o 13. 13. Então, que é um aparelho que pessoas que têm muita grana usam, beleza, né? Agora, assim, a menos que você use isso para trabalhar e você precise mesmo dos recursos que esse equipamento proporciona, que tem, né? Tem gente que trabalha com rede social, com filmagem, né? E aí talvez precise mesmo dos recursos que um equipamento como esse tem. Porque senão, se você estabelece para você como uma necessidade, só porque pessoas que têm grana têm, e o povo dá muito isso como exemplo, né? Aí você vai lá e compra esse iPhone em 24 prestações, em 36 parcelas, né? Aí vai lá e compra o tênis de R$ 1.000 também, em 10, 12 parcelas. Quando você vai ver, você tem uma quantidade tão grande de parcela que o quanto você ganha está comprometido. E aí, se acontece qualquer coisa, precisa comprar um remédio, precisa, sei lá, arrumar o carro que quebrou, né? Qualquer coisa fora do comum, e o teu esquema financeiro vira uma balbúrdia, e você passa a condição de devedor. E se você ficar devendo no cartão de crédito, você está lascado, porque você nunca mais vai sair disso. A taxa de juros é absurda, é a mais alta do mundo, né? Então, é uma armadilha que, se você cair nela, sair vai ser muito difícil. E aqui a gente. E é uma armadilha que, sei lá, se tem muita necessidade, né? Estabelecer necessidades que talvez não sejam tão reais assim, né? Para que cair nisso, ao invés de estabelecer mesmo, sabe, essa ideia do poupar, do guardar, do investir, do gastar menos do que você ganha, independente de quanto você ganhe, porque quanto você ganha só determina padrão de vida, né? Desde que seja tenha um mínimo que é a subsistência, você poder pagar as contas básicas, você poder se alimentar, você poder usar o transporte, etc., tá tudo certo. Aí quanto mais você ganha, né, trabalha, desenvolve renda extra, etc., etc., melhora o teu padrão de vida, mas independente de quanto, você precisa necessariamente estabelecer uma parte disso para investimento, para reserva financeira, para você poder estabelecer objetivos no futuro, comprar um carro, comprar uma casa, mas sem pagar juros por isso, né? E aí é tudo uma questão de a gente segurar um pouco a nossa onda e não ficar achando que precisa de, ah, não, eu preciso, né, receber o pagamento já vai direto para o shopping, porque eu preciso, porque eu mereço comer não sei o quê, porque eu mereço comprar não sei o que lá.
Gente, tudo bem que merece, mas será que você não estabelece, não está estabelecendo? Lembra, a gente já falou aqui, né, Nando, várias vezes isso. Nós temos os melhores publicitários do mundo. Eles nos convencem de que a gente precisa de coisas que a gente não precisa e comprando com dinheiro que a gente não tem. Então tem que tomar muito cuidado com isso. É, de maneira geral, orgulho e vaidade que fazem com que a gente busque por coisas que talvez a gente realmente não precise, né? E aí aquela pessoa que de repente, se você olha lá no seu guarda-roupa, você vai descobrir peças que você nunca usou, comprou por impulso, porque viu na vitrine, né? Porque achou que precisava, achou que merecia, quando nem sempre isso é muito verdadeiro. Então, quando Pedro fala aqui de apartar-se do mal, de novo, não está se falando de se manter longe de pessoas ruins, né? Mas é realmente de deixar de fazer coisas ruins, né? Lembrando que mal nossa, a gente poderia ficar muito tempo aqui falando sobre do que se trata isso, né? Ou seja, tudo que não é bem, tudo que não é realização no bem, você pode chamar de mal, né? Quando você vê alguém sendo maltratado e não faz nada, isso já é o mal, né? Quando você vê alguém sendo assediado e você não faz nada podendo fazer, isso já é o mal, né? A prática do bem implica em aproveitar todas as oportunidades para realizar alguma coisa em favor do teu próximo. Hoje eu estava ouvindo uma notícia que eu achei muito legal, que foi assim, uma menina subiu no ônibus, né? Ó, aquela coisa, ônibus lotado, etc. Chegou na catraca e o cartão dela não passou. Sei lá por que motivo, estava travado, não passou. É, imediatamente, alguém foi lá e passou o próprio cartão para que ela pudesse continuar dentro do ônibus. Imediatamente, alguém já deu R$ 10 na mão dela para, olha, se de repente quando você for voltar, se tiver algum problema, tá aqui para você poder voltar, né? E assim, isso tudo foi tão rápido que ela não teve nem tempo de agradecer. Isso que foi legal. As pessoas perceberam, já ajudaram, sabe, sem ficar esperando retribuição, muito obrigado, nada disso. E aí ela parece que depois comentou com as pessoas próximas que ela estava indo para o primeiro dia de trabalho dela, de um novo emprego, etc., né? Ou seja, se ela não pudesse chegar, se ela chegasse atrasada, isso não ia ser nada bom. Aquele gesto de pessoas que ela sequer sabe de quem se trata, de pessoas que talvez ela nunca mais vá ver na vida, foi um gesto que fez muita diferença naquele momento para aquela pessoa. E, poxa vida, né, gente? É, não fazer isso, a menos que você realmente não possa, e vamos combinar que na grande maioria das vezes a gente pode sim, é deixar de fazer o bem. E deixar de fazer o bem já é um mal, né? Como Pedro está colocando aqui. E quando a gente tem essas dificuldades, de novo, de acordo com ele, é em função das nossas paixões pessoais que empolgam a personalidade, que é egoísmo, né? Eu, primeiro o que eu preciso, primeiro as minhas necessidades, primeiro o que é importante para mim, depois as necessidades dos meus, o que é importante para os meus. E se sobrar alguma coisa, quem sabe aí vamos olhar para as pessoas à nossa volta. Quando uma prática muito importante, muito interessante, seria que a gente começasse realmente a estabelecer, colocar como atividade diária, fazer alguma coisa pelo outro, fazer alguma coisa pelo próximo, independente do que seja, né? A gente todas as semanas aqui fala a respeito disso. Você pode doar sangue, você pode pegar o que sobrou do jantar e montar um prato para alguém, você pode pegar parte do seu salário, sabe? Que nem precisa ser muito, gente.
pegar parte do seu salário e, por exemplo, montar um kit de higiene pessoal, sabe? Escova de dente, pasta de dente, shampoo, sabonete, uma calcinha, uma cueca, sabe? Monta um negócio desse e dá para uma pessoa que está na rua, em condição de rua. Muitas vezes as pessoas levam comida. Então, dependendo de onde a pessoa esteja, ela felizmente ela não passa fome. Ela recebe mesmo, né, bastante alimento. Mas às vezes para essa pessoa poder tomar um banho usando um sabonete, sabe? Poder lavar o cabelo usando um shampoo, poder colocar uma calcinha nova para uma mulher, usar um absorvente, sabe? São coisas assim que proporcionam dignidade. Então não custa, sabe? Sei lá, doce, gente. Pegar uma garrafinha pequenininha de refrigerante, colocar lá junto com um doce, com uma bala, com alguma coisa, e levar para essas pessoas, sabe? Não é só de arroz e feijão que elas precisam, né? E mais, e como sempre, né? Usando isso muitas vezes como um pretexto para você poder se aproximar e ouvir, né? O que está acontecendo, ouvir um pouco essas pessoas. Não custa muito. É doar um pouco do seu tempo, é doar um pouco do seu recurso em prol de uma outra pessoa que talvez esteja precisando, né? É uma prática sempre. Quando a doutrina espírita coloca que fora da caridade não há salvação, essa salvação é o aproveitamento da encarnação. Essa salvação não é ir para nosso lar, não é comprar um lotezinho em nosso lar pagando em suaves prestações da prática do bem. Não se trata disso. Se trata, o que se considera como salvação é aproveitar ao máximo essa bendita oportunidade que nos foi dada por Deus de, neste momento, estarmos aqui reencarnados e em condições de fazer alguma coisa pelo próximo. Porque veja, se você tem mais do que o que você precisa, né? Se você não passa fome, se você não passa necessidades, você tem essa condição, nós temos essa condição, né, de fazer alguma coisa, de proporcionar algum conforto para os nossos próximos. Vamos seguir, Nando? Então, nós vamos seguir para a prece, para a oração e para as vibrações nesse instante. A gente sempre sugere que você possa deixar aí um recipiente com água, né, para os benfeitores trabalharem e esse líquido precioso, né, do reino mineral possa estar sendo abençoado por esses benfeitores na hora que você estiver assistindo e ouvindo esse programa. Então, a gente vai para o momento de prece, de oração e de vibrações aqui no Alvorada. Nesse instante, então, a gente vai para o momento de prece, de oração e vibrações, como dissemos, conduzido, não é, pelo nosso querido Edson. Vamos lá, Edson. Vamos. Então vamos aproveitar nesse momento para agradecer mais uma vez a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre, por essa bendita oportunidade de podermos estar aqui juntos, nesse papo gostoso, refletindo acerca dos ensinamentos de nosso Mestre Jesus, através das palavras do apóstolo Pedro, e refletindo sobre os ensinamentos do Evangelho à luz da doutrina dos Espíritos. Se a prática do bem é algo que nos ajuda a ter o melhor aproveitamento dessa encarnação, então que todos nós juntos, neste momento, independente de onde você esteja, né, que nós possamos fazer isso juntos. Claro que se você estiver dirigindo, não precisa fechar os olhos, pelo amor de Deus. Continua de olhos abertos, prestando atenção aí, né? No trânsito, a gente sabe que tem muita gente que nos acompanha enquanto está indo para o trabalho de manhãzinha. Mas isso não impede. E isso, gente, é uma coisa que vale para todo mundo. Você
para dar um passe em alguém, você, para transmitir uma energia boa para alguém, você não precisa parar, você não precisa fechar os olhos, você não precisa necessariamente impor as mãos, você não precisa estar num ambiente com a luz mais baixa. Você pode estar caminhando, você pode estar dirigindo. Isso pode ser feito o tempo todo. E é por isso que a prática do bem exige só vontade, né? Dirigindo, você pode pensar em alguém que você gosta, ou você pode pensar em alguém que esteja precisando neste momento e pode encaminhar até essa pessoa essa energia boa. Então faça isso nesse momento. Lembre-se de alguém que você gostaria nesse momento de envolver com as suas melhores energias. E nós vamos fazer isso juntos, todos nós, numa grande corrente de energia positiva, e nós vamos envolver essa pessoa que você está mentalizando nesse momento, num abraço muito fraterno, num abraço muito carinhoso, que vai fortalecer, que vai equilibrar, que vai dar ânimo, que vai dar harmonia, que vai dar organização, que vai proporcionar vitalidade mesmo neste momento. Convido a todos que se unam a mim nesse momento, que para envolver a minha tia Alice, aquela de quem eu falei agora há pouco, num abraço muito fraterno, num abraço muito carinhoso, que a gente possa envolver o seu marido, Paulo, que a gente possa envolver o seu filho, o Renato, que a gente possa envolver a sua filha, a Renata, que a gente possa ir neste momento até o ambiente em que eles estão, envolvendo num abraço muito fraterno e muito carinhoso, para que tenham a força, a coragem, a motivação para continuar proporcionando todos os cuidados de que ela precisa. Que nós possamos envolver a todos para que sigam em frente nessa lida que vai lhes proporcionar um aproveitamento fantástico, muito bom mesmo, dessa oportunidade de estarem juntos, numa mesma família, nessa encarnação. Muito obrigado, amigos queridos da espiritualidade maior, por estarem ao nosso lado nessa tarefa. Porque quando mentalizamos essas pessoas, as nossas energias vão, mas são esses amigos que transformam essa energia usando no que esses companheiros estão precisando neste momento. Mestre Jesus, muito obrigado, Senhor, por estar sempre junto de nós, iluminando o nosso caminho, para que os nossos tropeços sejam menores e nos fortalecendo sempre que esses tropeços acontecem. Esteja conosco, nos dá a sua bênção, nos envolve com seu amor. Que assim seja. Graças a Deus. É isso. Assim seja. E obrigado aí, Edson, por suas palavras, nos conduzindo aí nesse momento de vibrações, de oração, de prece. E a gente quer dar um recadinho para você, né, que está aí, que quer colaborar para essa obra de comunicação do bem, da FEAL. E a gente tem o Clube Amigos da Boa Nova. Então, você pode ajudar, porque a sua ajuda pode proporcionar pessoas que não têm centro espírita lá no na cidade onde mora, seja aqui no Brasil ou lá no exterior, e as pessoas podem ter acesso a esse conteúdo. Então, entre no site amigosdaboanova.com.br e lá você vai ter informações como que você pode ajudar. Tem os telefones, quer falar com as nossas, né, telefonistas, tem o 0800 12 18 38 e o fixo São Paulo, para a Grande São Paulo, 2458-3214. Com esses meios de comunicação, você também pode saber, né, do Pix, como que você pode fazer uma doação aí espontânea. Entre em contato, esperamos você aí para se tornar sócia ou sócio do Clube Amigos da Boa Nova. Muito bem, Edson, então vou ler aqui no próximo, eu ia falar capítulo, não, parágrafo. Cegaram-nos males numerosos, aos quais nos
inclinamos nas sendas evolutivas e acostumamos ao exclusivismo e ao atrito inútil no desperdício das energias sagradas. Ignoramos como procurar a tranquilidade consoladora. Esta é a situação real da maioria dos encarnados e de grande parte dos desencarnados que se acomodam aos círculos do homem, porque a morte física não soluciona problemas que condizem com o foro íntimo de cada um. E lembrar que essa questão do corpo físico, né, Edson, principalmente dentro desse mês aqui de setembro amarelo, como é importante a preservação da vida, a valorização da vida do que nós já recebemos, né, Edson? Com certeza. Veja, quando ele fala, nos cegaram males numerosos, lembra que eu disse, gente, que o nosso processo de desenvolvimento, de aprendizado, de evolução, ele se dá na vida de relação, né? O que que é o mal que nos cega? É aquele atrito, né? É aquela briga, é aquele não perdoo, é aquele ele me humilhou, é aquele ele me ofendeu, é aquele não gosto dele. Quando na prática essas brigas, esses atritos que a gente vai tendo com as pessoas que fazem parte da nossa vida de relação, de maneira geral, e a gente vê isso o tempo todo durante o processo de psicoterapia, ele se dá, primeiro, por falta de comunicação. Muitas vezes uma pessoa está dizendo uma coisa e a outra pessoa está entendendo outra completamente diferente e fica aquela briga de maluco, porque ambos estão falando a mesma coisa de formas diferentes ou enxergando de pontos de vista diferentes, mas ambos, de maneira geral, estão certos. Mas, de novo, quando a gente se perde ou se prende ao egoísmo, ao orgulho, né? Eu estou certo, e se eu estou certo, ele está errado. Ele me ofendeu, ele feriu o meu orgulho, ele me menosprezou, ele me humilhou. Quando, se você for parar para ver mesmo, é uma bobagem sem tamanho, né? Que nos cega. É, isso que ele fala, ó, cegaram nos males numerosos, porque nós nos inclinamos a eles durante o nosso processo de crescimento, evolução, na nossa vida de relação, porque a gente está muito acostumado ao exclusivismo e ao atrito inútil, né? Brigas, discussões que não levam a nada, porque são um desperdício, como diz Pedro, de energias sagradas. Nós ignoramos como procurar a tranquilidade consoladora. A gente está o tempo todo atrás dessa paz, mas a gente faz o contrário, né? A gente valoriza a briga, a gente valoriza o quando o outro não age como a gente gostaria. E essa é mesmo, de novo, como diz Pedro, a situação real da grande maioria dos encarnados, e é por isso que nós somos, de novo, vou repetir aqui, espíritos de, de um planeta de provas e expiações. É por isso que a gente ainda precisa passar por tanta prova. É por isso que a gente ainda precisa reparar tantos erros cometidos e viver essas expiações, né? Vivenciar essas expiações. É, esses desencarnados que estão à nossa volta, como diz aqui Pedro, eles continuam nos acompanhando, porque ninguém muda conforme morre o corpo, né? O corpo morre, mas nós espíritos continuamos sendo quem nós somos, né? E estes problemas, essas dificuldades de relação que nos acompanharam durante a encarnação, nos acompanham após a desencarnação também. E é por isso que tantos desencarnados continuam ao nosso lado, muitas vezes querendo, continuando essas brigas, continuando essas desavenças, né? A gente acha que, ah, não, morreu, acabou, né? Ah, morreu,
beleza, que vá para o inferno, né? Que vá para os quintos. Não, não vai, fica do nosso lado, né? Causando este inferno. E por isso que muitas vezes, por isso que muitas vezes não, né? Por isso que o perdão é colocado como a melhor ferramenta para gerar paz, para gerar tranquilidade, né? E não é um perdão da boca para fora. Ah, né? Aquela coisa, quando a pessoa está muito obsediada, né? Quando ela está muito vivendo uma influência perniciosa do chamado obsessor, e aí ela vai na casa espírita e a pessoa não perdoa. Não, eu perdoo. Pô, me perdoa. Gente, esse perdão não quer dizer nada. Você nem sabe do que se trata, você não lembra o que aconteceu, né? O perdoar, esse perdão, ele vai se dar através da prática do bem. Quando esse que se sentiu prejudicado, ele perceber que você realmente não é mais a mesma pessoa, porque hoje você se dedica a diminuir o sofrimento daqueles que estão à sua volta, num primeiro momento ele nem acredita muito nisso. Ah, tá se fazendo de bonzinho, mas eu sei quem ele é, né? Mas quando você insiste, continua realizando, continua fazendo, aí vai haver um momento em que, de repente, talvez, né, esse que te acompanha, esse desencarnado que te acompanha, querendo te prejudicar, ele vai perceber, nossa, realmente ele já não é mais hoje aquela pessoa que me prejudicou tanto. Naquele momento, naquela época, ele não dava bola para nada que não fosse ele próprio. Ele não dava bola para nada que não fosse a sua família, os seus filhos, os seus amigos. Hoje não. Hoje eu estou vendo que realmente ele está trabalhando, ele está abrindo mão de coisas em benefício próprio para poder levar algum conforto para as pessoas que estão à volta e precisam. Então, talvez realmente valha a pena não perdoá-lo, não esquecer, não abandonar, né? Mas parar de me dedicar única e exclusivamente a lhe causar o mal. É assim que a gente consegue o fim das obsessões, tá certo? Por isso que fora da caridade não há salvação. Por isso que Emmanuel, que Pedro, que Lucas, que João, que todos os apóstolos, que todos os evangelistas, eles falam o tempo todo: comece a praticar o bem, porque foi esse o grande ensinamento que Jesus deixou para nós. Você quer paz? Você quer tranquilidade? Você quer ser melhor? Você quer ter uma vida melhor? Comece a se dedicar a fazer o bem àqueles que estão à sua volta. Essa é a melhor maneira de a gente poder realmente entender do que se trata a felicidade, entender do que se trata a paz e poder viver um pouquinho disso. É ou não é, Nando? Exatamente, olha, para você que está aí nos vendo, nos ouvindo, nós estamos falando sobre o capítulo 27 do livro aqui do Emmanuel, né? Falando sobre indicação de Pedro, que é o Vinha de Luz, para você poder estudar isso aí, né? O que o Edson trouxe para nós aí foi realmente para que estimule a gente estudar, ler e conhecer o Evangelho de Jesus. Edson, gratidão aí pela sua disponibilidade de tempo e estar conosco aqui. Mas já, sério que acabou? Já Nossa, mesmo. gente, esse negócio passa rápido demais. Eu diria que é por isso que é tão gostoso poder ter esse papo, essa conversa aqui com vocês. Como sempre, gente, que tenha sido tão bom para vocês quanto foi para mim. E que a gente possa voltar a se encontrar aí na próxima semana. Beijo no coração, tenha um ótimo dia, tenha uma ótima tarde, tenha uma ótima noite, tenha uma ótima semana. Até a próxima, pessoal. Até então, Edson, até você, querida e querido telespectador e rádio ouvinte, e até o próximo programa Alvorada. Tchau, tchau, Edson. Tchau, tchau, todo Tchau, Nando. mundo. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Alvorada despertando com você. Alvorada
Termina aqui, Alvorada, com Nando Garcia.